Passada a cúpula do BRICS, que foi recém-encerrada no Rio de Janeiro, é hora da gente conversar com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Brasil. Vamos entender quais foram os principais resultados dessa reunião e o que nós podemos esperar dessa cooperação entre os países do BRICS e também, principalmente, Brasil e China, sobre as mudanças climáticas e a cooperação no meio ambiente. Ministra, o BRICS lança a Declaração Marco dos Líderes sobre Finanças Climáticas. Como podemos entender a importância desse documento? Bem, é muito importante que os países do sul global eles estejam alinhados em torno do grande desafio que é o enfrentamento da mudança do clima em um contexto tão desafiador como esse que nós estamos vivendo. Primeiro, o desafio de que já estamos sofrendo os efeitos dos eventos climáticos extremos, com chuvas que são torrenciais em algumas situações, ou secas, incêndios, ondas de calor que prejudicam a saúde humana, que prejudicam os processos produtivos e afetam a infraestrutura dos países e das regiões. Por isso que essa iniciativa ela tem um papel fundamental, que é mostrar que os países do sul global, ainda que sejam beneficiários do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, eles estão fazendo seus esforços a partir de seus recursos e da cooperação mútua, seja em transferência de tecnologia, seja em relação a financiamento e investimento, e seja até mesmo em relação aos posicionamentos que vão sendo assumidos nos processos de negociação. Ministra, na cúpula do BRICS do ano passado, o presidente Xi Jinping enfatizou que a China está disposta a trabalhar com outros países membros para promover o desenvolvimento de alta qualidade de uma maior cooperação do BRICS e propôs a construção de um BRICS pacífico, inovador, verde, justo e com intercâmbios interpessoais mais próximos. A senhora concorda com essas 5 expressões ou teria mais alguma para acrescentar? Bem, eu acho que os países que compõem hoje o BRICS, e inclusive nós tivemos agora o BRICS sendo ampliado, eles têm agregado temas que são importantes e outros que nós vamos agregando na própria dinâmica do avanço da implementação dos acordos que já foram firmados até aqui. Nós podemos pensar que a cúpula dos BRICS discutiu temas como saúde e bem-estar humano, a questão da transformação ecológica para o desenvolvimento sustentável, além da governança do sistema financeiro global para fazer um realinhamento do fluxo de capital. Inclusive, o BRICS tem um banco que hoje é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff e que está aportando um volume de recursos significativo para a agenda do desenvolvimento sustentável, além da questão do enfrentamento da mudança do clima, fazendo com que esse enfrentamento possa ser feito de forma justa. Uma outra questão que já é, digamos, uma convenção para a nossa ação climática é a cooperação em ciência, tecnologia e inovação. No caso do Brasil, por exemplo, nós já temos uma parceria com a China de muito tempo em relação a toda a parte de monitoramento por satélite do desmatamento no Brasil e na Amazônia, e temos ampliado cada vez mais essa cooperação em outros aspectos. A China, por exemplo, tem uma grande experiência na parte de reflorestamento e de recuperação de área degradada. O Brasil tem o compromisso de restaurar 12 milhões de hectares de área degradada. E essa é uma realidade que faz parte da vida dos países em desenvolvimento como um todo, por isso que o Brasil, inclusive, está pedindo o apoio da China para o mecanismo de um fundo global para a proteção de florestas tropicais, que é o TFFF, é o Fundo Floresta Tropical para Sempre. Na parte de governança digital, né, da questão do grande desafio que hoje nós estamos vivendo, é pensar como isso pode ser feito de forma inclusiva
do ponto de vista das pessoas, das regiões e dos nossos estados nacionais. Acho que a gente consegue cobrir uma série de temas, mas, na maioria das vezes, a própria cooperação, tanto no aspecto bilateral quanto ali na forma mais multilateral, ela vai colocando e agregando novos desafios. A China e o Brasil, como dois grandes países em desenvolvimento, enfrentam o mesmo desafio de equilibrar, o crescimento e o meio ambiente. Há 20 anos, o presidente Xi Jinping apresentou um conceito de águas limpas e montanhas verdes são montes de ouro e prata. Como a ministra compreende esse conceito do presidente Xi Jinping? Na verdade, a humanidade está cada vez mais necessitando de ter uma compreensão dos recursos naturais para além da utilização que nós fazemos desses recursos naturais. Pensar a água, pensar as florestas, a biodiversidade, a terra com seus nutrientes para poder nos ofertar aquilo que de melhor ela pode nos ofertar, que são os seus frutos, é um conceito que nos remete a um novo paradigma, o paradigma de um novo ciclo de prosperidade. E é muito bom ver os países do sul global, o Brasil, a China, a Índia, a África do Sul, os vários países do sul global comprometidos com um novo paradigma, que é o paradigma de que a natureza é nosso maior investimento. Sem ela, não há como a gente ter prosperidade. Além daquilo que ela nos aporta e que é necessário para a nossa sobrevivência, vê-la não apenas como a nossa sobrevivência física, mas também como constitutiva da nossa imaginação, da nossa espiritualidade, das nossas muitas sensibilidades e afetos, porque a natureza é uma explosão de beleza, ela nos remete a situações de paz, quando equilibrada, mas também de muito desespero, quando em situação de desequilíbrios. Como os países do sul global são os que mais são afetados pela mudança do clima, quando temos chuvas torrenciais, quando temos incêndios ou ondas de calor, é fundamental que esses paradigmas eles possam ser cada vez mais internalizados, seja pelos governos, seja pelas empresas, pela sociedade e, sobretudo, uma nova visão de ciência, que pense a ciência não só pelo lado da ciência moderna, dos postulados denotativos, mas uma ciência que é produzida pelo saber milenar que as comunidades locais, povos indígenas, agricultores, familiares tradicionais têm associado aos recursos naturais. Sobre a sua observação, qual o trabalho da China em desenvolver a economia verde e preservar o ambiente pode ser aplicado aqui no Brasil e quais as experiências brasileiras que a senhora podem ser aprendidas pela China? A China tem uma grande, participação hoje na mudança que o mundo precisa fazer em tecnologia verde. De longe, a China hoje é o maior a maior produtora de base tecnológica para a transição ecológica do planeta, sobretudo no quesito energia solar, energia eólica, em termos de energia renovável. Também, como eu disse, a China tem uma grande experiência de ter restaurado uma grande parte das áreas degradadas e hoje poder ter um processo de restauração que é exitoso. Tudo isso faz com que a China possa se colocar no mundo com o desafio de reduzir suas emissões, como todos temos, mas, ao mesmo tempo, como dando também uma grande contribuição em tecnologia de transição, inclusive com os carros elétricos. O Brasil tem uma grande contribuição também, não por acaso, nós podemos ser grande produtor, e já somos, de biocombustíveis. Hoje é um desafio os biocombustíveis para a aviação e para o transporte marítimo. O Brasil tem uma expertise muito grande também no que concerne a questão de restauração de área degradada, de reflorestamento, de combate a processos de desmatamento e desertificação.
Então, são trocas que podem tranquilamente ser feitas, aprendizados mútuos que nos ajudam. Na parte de tecnologia, como eu já disse, nós temos uma experiência muito positiva na questão dos satélites que fazem o monitoramento dos processos de desmatamento nos biomas brasileiros. Além do que, temos desafios que são semelhantes. Somos países em desenvolvimento, com um potencial muito grande de desenvolvimento, mas que ainda tem problemas sociais graves que precisam ser resolvidos para melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas em saúde, em educação, moradia e acesso a meios que sejam favorecedores do desenvolvimento econômico e social de nossas populações. Ministra, foi muito bom poder ouvir as suas observações e opiniões sobre esses temas. A gente volta a se encontrar numa nova conversa um pouquinho antes da reunião da COP30 lá em Belém. Muito obrigado. Do Recife, Luiz Boaventura para China Global Television Network.